E aí, pessoal, tudo bem? Rafael falando com vocês novamente. Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Hoje eu quero falar de um tema que é muito importante na vida do cristão. Se você não passou por este momento ainda, certamente você vai passar. Se é que você não está passando neste exato momento. Estamos falando do deserto, o deserto do cristão. Eu consigo ver na Bíblia 3 tipos de deserto. Pode ser que existem mais, mas vamos falar somente desses 3. O primeiro deserto que eu quero falar é o deserto que eu chamo de deserto sem Deus. Este deserto fala da nossa vida antes de sermos salvos por Deus. Uma vida seca, sem paz, sem vida. A Bíblia fala que quando somos salvos por Jesus, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus. Neste momento, nós somos transportados deste deserto sem Deus, dessa vida pobre, essa vida infeliz. Você que é salvo, você me entende perfeitamente. Aquele vazio que havia dentro de você, que você não sabia como preenchê-lo, que você procurava nas bebidas, nas drogas, em mulheres, em jogos, seja o que for. Este vazio que foi preenchido por Jesus, foi preenchido por Deus. Este é o primeiro deserto que nós enfrentamos e que nós passamos por ele. Isaías 32:15 diz o seguinte: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Este é o primeiro deserto que nós enfrentamos, o deserto que toda a humanidade passa, o deserto sem Deus. E esse deserto, ele termina na nossa vida quando do alto vem o Espírito sobre nós, faz em nós morada e passamos a ser nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se fez novo. Você passa a ser uma nova criatura. E como diz o texto, o deserto passa a florescer. Essa é a nossa vida com Deus. Confirmando com tudo isso que estamos falando, o Salmo 107, versículo 35, diz o seguinte: transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Deus transforma o deserto em terra fértil. Onde não há vida, ele gera vida. Este é o maior milagre que pode acontecer. Toda a humanidade está morta diante de Deus. E a vida vem através de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. E também nós temos o segundo deserto, que é o deserto com Deus. Este também todo cristão passa e deve passar glorificando ao Senhor. Este deserto é o deserto onde nós conhecemos a Deus, é o deserto do treinamento, o deserto do ensinamento, é lugar de batalha espiritual. Nós vemos na história do povo de Israel que quando eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e eles caminharam pelo deserto. Na verdade, Deus conduziu o seu povo pelo deserto, e foi no deserto que eles foram conhecer realmente quem era o Deus deles. Então, queridos, é nesse deserto que nós conhecemos a Deus verdadeiramente. É um lugar de ensinamento, é um lugar onde nós provamos o amor, a bondade, o cuidado do nosso Deus. E foi assim com o povo de Israel, e foi também assim com Jesus. E você pensa que vai ser diferente com você? Não vai ser. Você pode ler em Mateus 4, versículo 1, que fala o seguinte: o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Deus levou Jesus para o deserto, para lá ele ser tentado, para ser provado, para aprender. Se foi assim com Jesus, e ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo,
assim também será comigo e com você. Então, se você não passou por essa etapa ainda, certamente você vai passar. E é uma fase que nós não podemos pular. É impossível, não tem jeito. O povo de Israel, enquanto não aprendeu a lição, eles ficaram no deserto. Deserto é escola. O deserto com Deus é escola. E nós temos o terceiro tipo de deserto, que é este que eu quero conversar com vocês. E que deserto que é este? É o deserto que nós entramos por nossa própria vontade. E o texto base para o que eu quero falar está em 1 Reis, capítulo 19. Só para contextualizar aqui para vocês entenderem bem. Nos capítulos anteriores, nós vemos que Elias ora para que não chovesse mais em Israel. Israel passa por um período de seca muito grande. Depois de um bom tempo, Elias aparece de novo e enfrenta os profetas de Baal. Ele leva o povo para o monte, faz um desafio aos sacerdotes de Baal. E aquele Deus que enviasse fogo do céu, este seria o Deus de Israel. E o Deus que atendeu foi o Deus de Elias. Então depois Elias manda matar todos os profetas de Baal. Aí aqui no capítulo 18, nós vemos Acabe contando para Jezabel tudo o que tinha acontecido. Jezabel ameaça o profeta Elias e este foge de Jezabel. E para onde que Elias foge? Sim, para o deserto. Então, é este deserto que eu estou falando com você. É o deserto que eu ou você podemos ir por nossa própria escolha. Pode ser por medo, pode ser por rancor, por seja o que for. Este é o deserto que nós vamos por nossa própria vontade. E o grande problema disso é que muitas das vezes nós cristãos, nós não sabemos identificar o tipo de deserto que estamos vivendo. Muitas vezes nós estamos nesse deserto, que é o terceiro tipo de deserto, que é por nossa própria escolha, e achamos que estamos no deserto de Deus. Nós tomamos decisões erradas, nós fazemos o que não deveríamos ter feito e estamos colhendo aquilo que plantamos. E este não é o deserto de Deus, este é o nosso deserto. Este deserto que nós entramos por nossa própria escolha é tão diferente do deserto com Deus, porque nós falamos aqui já que o deserto com Deus, ele gera ensinamento, ele gera crescimento, ele gera vida. Nós melhoramos. Agora, no versículo 4 aqui, nós vemos que Elias, ele pede a morte. Olha comigo. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Este deserto, queridos, que nós entramos por nossa própria escolha, este deserto, ele gera morte. O que eu vejo de mais interessante nessa história é que no versículo 4, quando o profeta pede a morte, Deus manda um anjo com alimento para ele, desperta ele e fala: levanta, sai daí, come. Quer dizer, aqui não é o seu lugar. O que você está fazendo aqui? Sai desse deserto. Eu não quero você aqui. E o Senhor preparou um alimento para que o profeta pudesse sair deste deserto. Isso não é maravilhoso? Talvez agora na sua mente você está pensando sobre isso. Quem sabe você está em um deserto agora por uma escolha sua. Talvez você se envolveu em um relacionamento que não era para você se envolver. Quem sabe você está nesse deserto porque você está em um emprego que você sabe que não era para você estar. Quem sabe você está nesse deserto por uma escolha errada na sua vida. Então, há esperança para você. Assim como Deus enviou um anjo com alimento para Elias, para que Elias pudesse caminhar para sair desse deserto, Deus também ele envia um alimento para você, que vai te sustentar, que vai te dar força para que você saia desse deserto. O nome disso é graça, é favor, é misericórdia, é perdão. Mas para que haja o perdão, é necessário que haja arrependimento. E a palavra do Senhor para você é: levanta e coma. Quer dizer, você precisa de se dispor,
ter disposição, reconhecer que você está no lugar errado, levantar e caminhar. Isso que é arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. Este deserto não é o deserto de Deus. Se você entrou nisso por sua própria escolha, isso não vai gerar vida, isso pode gerar morte. Por isso, é fundamental que você faça uma reflexão sobre a sua própria vida. Qual é o tipo de deserto que você se encontra nesse exato momento? Se você, meu amigo, minha amiga, se você não conhece a Jesus, eu não estou falando de você frequentar uma igreja evangélica, cristã, seja o que for. Estou falando de você conhecer a Jesus, saber quem é Ele. Sabe, dentro do seu íntimo, você saber, Jesus existe, Jesus um dia falou comigo, Ele me chamou, eu entreguei a minha vida para Ele. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Se você não passou por isso ainda, saiba que você está no primeiro deserto, que é o deserto sem Deus. E a mensagem para você é esta: há esperança para você. O mesmo sangue derramado naquela cruz que me limpou, que me purificou, que me comprou, que me transportou do império das trevas para o reino de Jesus e que me faz hoje ter uma vida e uma vida em abundância, que me faz ser filho de Deus. Este mesmo sangue foi derramado na cruz do Calvário também por você. Então, saia desse deserto. Deixe que Deus mude a história da sua vida. Que faça da sua vida uma vida com mais cheiro, com mais sabor. Uma vida plena em Deus. Este vazio que há dentro de você, só existe uma pessoa que pode preencher. E essa pessoa se chama Jesus. Agora, se você está no deserto com Deus, meu querido, custe o que custar, levante as suas mãos para os céus e glorifique a Deus, porque neste deserto você vai crescer, você vai produzir fruto, você vai ser um cristão mais saudável, você vai parecer mais com Jesus, porque a função do deserto é esta, é te moldar, é te santificar. Deus usa o deserto para tratar com aqueles que são dele. Foi assim com o povo de Israel, foi assim com Jesus, e é assim comigo e com você. Se você está nesse deserto, levante as mãos para o céu e agradeça. Agora, se você está no terceiro deserto, que é o deserto do erro, que nós entramos nele por nossa própria vontade, por nossa própria escolha, por querer fugir de alguma situação, por ter tomado uma decisão precipitada, por ter tomado uma decisão errada. A única forma de você sair desse deserto que gera morte, que tira a sua alegria, que traz dor, que faz você desejar a morte, isso, meu querido, é arrependimento. E assim como Deus preparou um alimento para que o profeta pudesse comer e sair daquele deserto, Deus também prepara esse alimento para você, porque Deus te ama, Ele quer conduzir a sua vida, Ele quer direcionar os seus passos para que você faça o que deve ser feito. Nosso Deus é bom, Ele zela por você, Ele tem os pensamentos de paz a seu respeito e quer ver você em vida plena, abundante. Mas isso passa por arrependimento, isso passa pela cruz. Não tem outro caminho. Nem eu, nem ninguém pode falar qual tipo de deserto que você está vivendo. É necessário que você reflita sobre isso. Se isso foi importante para você também, eu não sei, né? Que você reflita sobre isso e que Deus fale ao seu coração onde você se encontra. Porque sabendo onde você está, fica mais fácil, né, para você caminhar em direção ao lugar que você tem que chegar. E o lugar que nós temos que chegar é o céu. Amém? Bom, essa foi a mensagem dessa semana. Que Deus possa ter te abençoado. Assim como essa mensagem me abençoou muito. Eu convido a você a visitar o nosso canal no YouTube. Lá nós temos várias mensagens com temas diferentes e que eu acredito que vai abençoar muito a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.